Salve, salve galera! Tô chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vou estar trazendo aí para vocês Sport e Flamengo que joga hoje aí às 6h30 da tarde aí. Então, se Deus quiser, o Mengão aí vai ganhar, vai dar um ataque no Sport e vamos secar o Palmeiras aí pra gente chegar e tomar a liderança aí no Campeonato Brasileiro, hein, galera? Então vou estar trazendo todas as notícias desse jogo de hoje, escalações, desfalques. O Flamengo vai muito desfalcado, tem 12 desfalques aí pela data FIFA, jogadores, né, nas suas seleções, mas nosso Flamengo é forte, nosso time reserva é forte, então vamos pra cima. Então chega deixando o like aí, se inscreve no canal e vamos às notícias desse jogo de hoje, hein? Vamos nessa. Fala galera, beleza pessoal? Seja bem-vindo aí, tá? Ao nosso canal aqui do Mengão, tá? Espero que você esteja curtindo aí nossos conteúdos. Se puder, deixa o likezão, se inscreve no canal, tá bom? E a gente vai estar reagindo aqui às últimas informações do Mengão aí. Então tamo junto e vamos estar reagindo aqui a essas informações a partir de agora. Beleza, pessoal? Valeu! Do esporte, porque tem esporte e Flamengo. É jogo do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tentando tomar a liderança do Palmeiras. O jogo vai acontecer não na Ilha do Retiro, Arena Pernambuco, mas na Arena Pernambuco. Quem traz informações do esporte pra gente é o Diogo Marques. Teve anúncio do presidente Yuri Romão hoje. Fala, Diogo! Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite a todos. Essa entrevista pegou todo mundo de surpresa. Ela foi convocada ontem, sem que ninguém soubesse qual o assunto, e hoje, assim que o presidente Yuri Romão entrou na sala, antes que qualquer pergunta fosse feita, ele fez o pronunciamento. Só fica no cargo até o dia 31 de dezembro de 2025. E nessa última reunião, né, de hoje, a gente tomou uma decisão de que o presidente Yuri Romão, ele fica, tá, até o final de dezembro, até 31 de dezembro. Ao final desse período, a gente chama a auditoria, que já é normal, ou seja, até por conta da Lei Pelé, e logo após o final da auditoria, nós convocamos uma eleição para que se escolha um novo dirigente para tomar conta do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. Provavelmente deve ser um mandato tampão, e acho que no final de 26 é que se faz novamente a eleição para o triênio, né? Vale lembrar que o mandato do presidente vai até o final de 2026. E o próximo passo é o seguinte: se ele fizer essa saída do cargo até o dia 4 de janeiro, na primeira metade do mandato, o Sport deve convocar uma nova eleição. Caso isso aconteça após o dia 4 de janeiro, nesse caso a gestão fica e quem assume é o vice-presidente Rafael Campos. Mas como a gente viu aí, ficou claro que o presidente tem a intenção de deixar o cargo até o dia 31 de dezembro. Ele falou sobre outros assuntos importantes nessa entrevista coletiva, entre eles o jogo de amanhã contra o Flamengo, que gerou tanta polêmica. Essa partida não vai ser aqui na Ilha do Retiro, e sim na Arena de Pernambuco. Esse foi um dos pontos que estremeceu ainda mais a relação entre presidente e torcida. O Sport aceitou uma proposta de 3 milhões de reais para levar esse jogo para a Arena de Pernambuco. E não foi só isso, né? Ainda aumentou o espaço para a torcida visitante, que vai ser de 30% da carga total. A torcida do Flamengo vai, portanto, ter aí direito a uma carga de pouco mais de 12 mil ingressos, e algo inédito pode acontecer. O Sport jogando em Pernambuco vê o visitante ter mais torcida que o clube pernambucano. E tudo se encaminha para que realmente isso aconteça. Além disso, o presidente Yuri Romão também falou sobre a avaliação de todos que estão no clube, inclusive a diretoria de futebol, que todos serão avaliados e que ninguém está garantido na temporada 2026. É isso, amigos. Um abraço para vocês. Valeu, obrigado pelas informações. Que crise, hein? E com muita decisão para tomar para 2026, né? Importante, olha, o detalhe é que o calendário começa mais cedo ano que vem, em termos nacionais, né? Porque os estaduais começam mais ou menos como sempre. Só que o calendário que teoricamente mais importa para os clubes, né, no caso do Sport, que agora vai jogar a Série B, começa mais cedo. Então é preciso tomar essas decisões o mais rápido possível, o time começar a se planejar. Porque nesse momento não tem técnico efetivo, exato, por exemplo, porque é o seguinte, na teoria.
caso a temporada 2025 já foi terrível, né? Para você não ter uma 26 também ruim, começando mal de repente a Série B do Brasileirão, que vai ser fundamental para o Sport tentar voltar à primeira divisão. Alguns contratos que foram feitos para essa temporada, eu estava ouvindo inclusive o podcast dos companheiros lá do GE lá de Recife. Alguns contratos feitos para essa temporada e que tem duração inclusive para a temporada que vem, do Sérgio Oliveira, por exemplo, o meio-campista, o Sport claramente não vai ter condições não estando na Série A, de sustentar esses valores. Tem muita decisão a tomar de planejamento que o Sport vai precisar resolver. Só para fazer uma correção, a Série B não começa junto com a Série A, então vai começar em março. Depois, é março. Então tem um pouquinho de tempo a mais, mas também não vai ser lá em abril ou maio, como normalmente mas tem que acontece. se programar, porque clube desse nível, na Série B, vai querer os jogadores disponíveis para esse nível dos melhores jogadores. Os melhores jogadores, eles vão ter outras opções. Então a competição você tem que chegar um pouco antes também para ajudar para você ajudar. Só que é o seguinte, esse negócio do presidente, eu acho que tem um lado que às vezes assim, também de se ter... muita gente às vezes pode questionar e falar assim, pô, tá jogando a toalha, é fraco, é fracassado. Se não deu certo, eu acho também de uma grandeza de falar, poxa vida, então eu cedo a minha cadeira para outro. Né? Isso poderia também acontecer e tá bom, não deu certo. Eu também faço isso pelo clube, né? Só que aqui parece que não, parece que é obrigado você tá seguindo errado, fazendo errado, não vem dando certo e seguir até o final do seu mandato por algum tipo de orgulho ou coisa assim. É isso, vamos colocar o campinho do Sport aqui para esse jogo contra o Flamengo, né? O Sport que joga apenas pela honra aí, porque já não tem mais o que fazer no Brasileirão. O time deve ter Gabriel no gol, Matheus Alexandre na direita, Rafael Thierry e Ramon os zagueiros e o Luan Cândido na esquerda. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima, ao meio campo, Mateuzinho, Pablo e Léo Pereira, esse o provável Sport. É o seguinte, amanhã pode ser rebaixado matematicamente, né? Se não ganhar o jogo. Se não ganhar o jogo, é rebaixado matematicamente, porque o rebaixamento já é uma realidade, né? Agora, informações do Flamengo. Quem traz detalhes pra gente é o Bruno Halper. Fala, Bruno! Um probleminha com o Bruno? Salve, pessoal. Um grande abraço a todos. O Flamengo finalizou na manhã dessa sexta-feira a preparação para encarar o Lanterna Sport nesse sábado, 6h30 na Arena Pernambuco. E como a gente vem falando ao longo da semana, técnico Felipe Luiz tem muitos desfalques para essa partida. São 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 5 no departamento médico. Lembrando essa lista dos 7 jogadores que estão com suas seleções, está o Alexandro, o Danilo, também o Arrascaeta, o Vinha, o Varela, Carrascal e Plata. Entre os jogadores que estão no departamento médico, além do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan, o De La Cruz entrou para essa lista depois da divulgação dos relacionados. Assim, entre as novidades no time titular nesse sábado lá na Arena Pernambuco, podem estar o João Vitor na zaga, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, o Emerson Royal na lateral direita, meio-campo pode ter o Saul como novidade e o Luiz Araújo no ataque. Todos novidades em relação à última escalação contra o Santos. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para jogar depois do julgamento dessa quinta-feira no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra o Lanterna Sport, que não vence há 10 rodadas, vem de 5 derrotas consecutivas. Claro, para retomar o primeiro lugar, o Flamengo precisa vencer e dar aquela secadinha no Palmeiras, que também joga nesse sábado o clássico contra o Santos. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo para esse jogo lá no Recife. O time deve ter Rossi no gol, vai aparecer aqui no nosso campinho. Emerson Royal na direita, Léo Pereira e João Vitor os zagueiros, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace ou Cebolinha. Veja que apesar dos desfalques, né, é um Flamengo muito mais robusto, eu diria, muito menos estranho do que o Palmeiras. Ou é só uma impressão minha, Mansur? Não é porque, vamos lá, uma questão vai ficar mais exposta, né, que é a questão do João Vitor na zaga. O Flamengo atravessou a temporada com 3 zagueiros habituados a jogar. Esticou em alguns momentos a corda por causa disso. E agora o João Vitor, que é bem pouco jogado, né, na temporada, vai entrar num jogo que é importante pro Flamengo, embora o adversário esteja mal. Mas que deve oferecer pouco. Essa é uma cara bastante diferente. A gente viu muito o Emerson Royal jogar, a gente viu muito o Ayrton Lucas jogar. Pulgar e Saul
dentro ali do que é Pulgar, Saul, Jorginho como os três principais, não muda. Agora, em termos de característica, na parte da frente fica um pouco mais complicado, né? Porque você não tem praticamente nenhum dos jogadores mais habituados a fazer, por exemplo, a função do segundo atacante, né? O Wallace e Bruno Henrique, se formarem a dupla por ali, é muito diferente de você ter, como já teve o Plata por trás do centroavante, o Arrascaeta nem se fala, o Carrascal por trás, você perdeu as opções mais habituadas a fazer agora, a função do segundo atacante. Por característica, né? O Wallace é um centroavante. O Bruno Henrique vai fazer na teoria o que ele mais gosta, né, Mansur? Que é ser o segundo atacante efetivo ali. No jogo contra o Sport no Maracanã, o Plata jogou como o 9 e o Bruno Henrique era quem saía um pouco, como segundo atacante, indo um pouco para a meia esquerda, fazendo uma função que para ele até foi muito conveniente. Então eu imagino que se entrar o Wallace, seja o Wallace mais na função do 9, como fez o Plata naquele jogo com o Sport, o Bruno Henrique, entre aspas, fazendo a do Arrascaeta, com as devidas mudanças de característica, mas caindo da função de segundo atacante para a meia esquerda, o Luiz Araújo sendo o ponta direita que por vezes vem para dentro, o Samuel Lino aberto na esquerda. Eu imagino que seja mais ou menos esse desenho. Acho que muda um pouco se for o Cebolinha, né? Porque aí o Cebolinha deve ir para a ponta esquerda, o Luiz Araújo, seu 10, e imagino o Bruno Henrique por dentro, contrário, Samuel Lino na esquerda, Cebolinha pela direita, Bruno por dentro, com o Luiz Araújo como um 10, né? Cebolinha pela direita no Flamengo foi raro, né? Foi raro. Ele já fez ao longo da carreira, eventualmente. Bem, na seleção brasileira, por exemplo, ele fez pela direita, muito bem. Foi o melhor jogador da Copa América. 19, Isso, foi pela direita, né? Vamos ver qual será a solução dada por Felipe Luiz para esse jogo contra o Sport, mas não se imagina nenhum outro resultado que não uma vitória do Flamengo, né, Alex? Futebol é imprevisível. Todo jogo você entra pensando em vitória, mas desse jeito, faltando tão pouco jogo. E numa rodada para se igualar o número de jogos, onde você está igualado, e o Flamengo, além de pontuação, ele precisa de uma vitória a mais. Ele precisa, né? Ele precisa vencer por causa desse critério. A questão é que, sim, do outro lado tem um time rebaixado, e aí difícil você saber o que esperar, só que se o campeonato praticamente acabou para o Sport, ele não acabou para os jogadores do Sport, né? Eles estão jogando a permanência deles, né? Com outros contratos, com outras oportunidades de mercado. Assim. É evidente que a temporada não ajudou a maioria deles. Pode acontecer do Sport fazer seu melhor jogo no campeonato, mais eficiente, mais eficaz, isso tudo a gente sabe. Lógico que a gente falando, não estamos desrespeitando o Sport por isso. E tem coisa sempre que está valendo. Vestir a camisa de um clube, você não pode desistir nunca. Agora, para um jogo do Flamengo nesse momento, é óbvio que é jogo de ter que pensar só nos 3 pontos. Pode ter uma coisa curiosa, ele é das piores campanhas que o Campeonato Brasileiro já viu, né? Teve a campanha da Chape, depois a campanha da América de Natal. Ele só 3 vezes no campeonato foi derrotado por 3 gols de diferença. E não mais do que ou mais, 3 ou mais, goleadas, né? Teve com o Cruzeiro, teve com o Palmeiras e teve no Flamengo no Maracanã. Foram os 3 jogos que ele foi derrotado por 3 ou mais gols de diferença. Campeonato horrível. Só que ele tá para sacramentar o seu descenso agora, só faltando só 5 jogos. Isso quer dizer que ele fez um campeonato menos ruim? Não. É que a leva da segunda página do campeonato tá fazendo também um campeonato horrível. Senão já era para ele ter sido naturalmente rebaixado com essa campanha. Ainda assim, 17 pontos é muito pouco. Não, mas já era para ele ter sido rebaixado antes, que eu tô dizendo, porque os outros também estão muito ruins. Eu disse que a campanha prova que o Sport não estava pronto para a Série A. Agora, raríssimos momentos de jogos em que você olhava, esse time não pertence à Série A. Exato. Porque ele competiu muito em muitos jogos, quase sempre acabou perdendo. Mas não teve aqueles jogos em casa. Teve 3 ou 4 jogos que ele saiu ganhando. E tomou de 2-0, só ele deixou empatar ou tomou virada. Agora, São Paulo e assim. Ao contrário, por exemplo, o Juventude tomou goleadas aí, 6, 5, né? Vitória tomou goleada. Isso, o Sport não. Como vai ficar a tabela do Brasileirão depois das partidas de amanhã, hein? O Palmeiras vai abrir vantagem? Vai continuar igual, os 2 times com pontuações idênticas? Ou o Flamengo vai conseguir abrir uma vantagem, hein? O que é que vocês acham que vai acontecer neste sábado, que é de seleção brasileira, mas também é de campeonato brasileiro? Então aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code e responda a nossa enquete. Por enquanto,
Tá dando Flamengo lá. Flamengo abre vantagem para 69% das pessoas. O Palmeiras abre vantagem para 17% e fica a mesma coisa para 14%. Continuem votando, tá legal? Deixa eu dar uma passada na hashtag troca de passes aqui antes de falar sobre os jogos dos dois times que estão na disputa do título. O Gustavo Xavier manda aqui, Koulibaly joga por Senegal? E quem são os detalhes, ou os destaques, né? Acho que ele quis perguntar. Quem são outros destaques? Só a Sadio Mané, por exemplo. Uma das coisas que... jogador isso é uma coisa que faltou dizer. O Ancelotti testar esse modelo com dois laterais um pouco mais seguros, em tese mais fortes na marcação, o Brasil vai enfrentar um time que tem jogadores muito ofensivos, muito rápidos, praticamente 4 atacantes. Se você pensar Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismael Assar, de um lado, e do outro o Diaye, do Everton. É um time muito ofensivo, né? Isso explica muito, né? A questão da cautela, além de um time faceiro, como diz os gaúchos, brasileiro, com os 4 atacantes, é um time muito rápido. Esse time de Senegal é um time bastante rápido. O Brasil vai ter que ter muita atenção no contragolpe, por exemplo, se o Brasil for ter a bola. Se você vai com um time... O time brasileiro bastante ofensivo também, com muitos atacantes, é um grande teste para como você vai se equilibrar sem bola. Aqui, ó, o Ricardo, o Marcos Lins diz aqui, ó, eu acredito que o final desse Brasileirão terá o mesmo capítulo de suspense como em 2020. Pô, já 2020 já faz tanto tempo que eu já não lembro. Como é que acabou? Acabou com o Inter jogando no Beira-Rio, o Flamengo jogando no Morumbi, então Morumbi. É o jogo do Rodinei. E o Inter jogando... Não, o jogo do Rodinei é o Flamengo e Inter duas rodadas antes da rodada final, né? Onde o Flamengo se aproxima. Mas aí o Flamengo perde para o São Paulo no Morumbi e o Inter está jogando com o Corinthians no Beira-Rio. Com o Flamengo perdendo, se o Inter ganha o jogo, 21, ele era né? campeão. E o Inter tem um gol anulado no finalzinho do jogo. Eu me lembro, do Edenilson. Isso, do Edenilson. É isso aí. Lembrei agora, Mansur. Para terminar... da pandemia, né? Isso. Infelizmente, os estádios vazios. Para terminar essa leva aqui, ó, Francisco Moreira diz, a ambição dos jogadores do Palmeiras é o que me deixa mais confiante para amanhã. Time do Abel nunca desiste, independentemente de quem entra. É tesão de urso. Isso é uma característica mesmo desse time do Palmeiras. Continue mandando as suas mensagens aqui, hashtag troca de passes no Twitter, tá legal? É o seguinte, vamos começar a falar sobre o Clássico Paulista, daqui a pouco falaremos sobre Sport e Flamengo. O William Arão, ex-jogador do Flamengo, né, deu entrevista, foi escolhido lá no Santos nessa sexta-feira para conversar com jornalistas antes do Clássico contra o Palmeiras. A gente separou uns trechos e mostra para vocês aqui agora. Assim, eu nunca passei essa situação, para falar a verdade, né, de lutar contra o rebaixamento, mas tem uma coisa que isso serve para todas as situações, principalmente nesses momentos de pressão. E é o que eu tenho falado com alguns jogadores, é você não pensar no que aquilo vai te reproduzir, ou pensar na nossa situação, e sim pensar em ganhar o jogo. Porque quando você vai jogar uma final, muitas pessoas também ficam bloqueadas por conta dessa final. E você não pode pensar exatamente na final, você tem que pensar em ganhar o jogo. Então a gente não pode pensar, apesar que isso obviamente influencia a gente, mas a gente não pode pensar no rebaixamento em si, a gente tem que pensar em ganhar o jogo. Se a gente ganhar o jogo, naturalmente a gente vai sair dessa situação. E aquilo que eu tenho passado de experiência que eu tenho, não é pensar em 4 vitórias, a gente tem que pensar no jogo de amanhã, contra o Palmeiras. Como a gente vai fazer para ganhar o jogo do Palmeiras? Depois do jogo do Mirassol, a gente pensa depois do jogo do Palmeiras. Não adianta a gente pensar no jogo do Cruzeiro, que é o último jogo da rodada, sem passar pelo jogo do Palmeiras. Então, é isso que eu tenho passado, é deixar de lado o que a gente precisa fazer para sair da zona de rebaixamento e para permanecer na primeira divisão. E pensar só no jogo do Palmeiras. A gente precisa ganhar só esse jogo, agora. E depois do jogo do Palmeiras, a gente pensa no próximo jogo. É pensar passo a passo, não é colocar a carroça na frente dos bois, não é nada. É pensar passo a passo, jogo a jogo. É assim que eu acho que é a nossa melhor forma de poder conquistar os pontos. Não, águas passadas. Obviamente cada um tem uma maneira de reagir. Ele reagiu daquela forma, mas acredito que não só para mim, como para outros jogadores também. Isso a gente não tem que focar nisso, né? Ninguém se sentiu incomodado, ninguém se sentiu atingido por nenhuma das situações que ele fez, ninguém gosta de ser substituído, enfim. Mas isso já é águas passadas, como eu disse para sua colega.
a gente não pode pensar e nem focar nessas coisas, nesses pequenos detalhes. A gente só pode pensar agora no Palmeiras amanhã e em como a gente vai jogar para poder ganhar a partida. Tá aí o experiente William Arão, jogador de muitos títulos, né? No Corinthians, no Flamengo, agora no Santos, né? Ele mesmo disse uma situação nova na carreira e acho que é por aí mesmo, né, Mansur? É necessário pensar jogo a jogo. Não adianta pensar lá na frente, no que vai acontecer, na pontuação final, porque o foco tem que ser em ganhar jogos, independentemente de qual seja o jogo. Nesse caso, o líder do campeonato vai ser duro, apesar de desfalcado o Palmeiras. O Santos precisa vencer partidas e subir na classificação para não terminar entre os 4 últimos. O Santos não vai resolver a situação dele amanhã. Não vai. Com vitória, com derrota, ele vai obviamente vai piorando a situação dele, mas mesmo que ele vença o jogo, ele não resolve amanhã. O que ele precisa focar no jogo, ele precisa tentar ganhar o jogo do Palmeiras. Já é um alento ter tido o apoio de torcedor na véspera do jogo, né? A torcida foi ao último treino para dar apoio. O ambiente que cerca o time é um ambiente tenso e é óbvio que se o jogo começar difícil, as coisas não andarem bem, vira de novo um ambiente tenso. A questão é que a gente não sabe muito o que esperar do Santos, né? O Santos é um time de oscilações gigantescas, às vezes dentro de um mesmo jogo. Às vezes ele, em dado momento, dá um sinal de que pode estar melhorando. É capaz de vencer o líder Flamengo, por exemplo. Isso. E depois desperdiçar pontos em casa, por exemplo, do Vitória, um concorrente direto na Vila. Veio o Maracanã, fez um primeiro tempo que ele conseguiu equilibrar o jogo. De repente, no segundo tempo, foi facilmente batido, dominado. E o curioso é que o jogo ainda termina 3-2, dando uma ideia um pouco diferente do que era o jogo naquele momento. Mas, enfim, é um Santos que ainda não encontrou o padrão, que não é um time ainda que seja confiável em termos de solidez, de nada. Agora, é um time que tem seus jogadores talentosos contra um adversário que vai jogar um tanto desfigurado. Exatamente. E aí, motivado pela volta de Neymar, né? Neymar sendo titular mais uma vez, já foi no Maracanã. Vai jogar agora diante da torcida na Vila Belmiro. A gente tem aqui para colocar para vocês o nosso campinho com a provável escalação do Peixe para esse jogo contra o Palmeiras. A escalação deve ter a seguinte formação: a Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, o Mike já deve estar à disposição também, é possível que o Mike fique no banco de reservas. A zaga com Luan Pérez e Zé Ivaldo, e o Souza, né, menino da base, na lateral esquerda. Meio campo com Arão, Zé Rafael, Vitor Hugo, Barreal, Robinho Júnior e Neymar. Esse deve ser o provável Santos do Vojvoda para jogar contra o Palmeiras. E aí, Alex? Em relação ao jogo do Flamengo, o Vitor Hugo no lugar do João Schmidt. Isso. E o Robinho Júnior no lugar do Guilherme. O Vitor Hugo tem a questão contratual, né, com o Flamengo, por isso que ele não joga no Maracanã. E aí, Alex? Eu até acredito que possa trocar Barreal e Robinho, né, por causa do sentido de um pouco mais de experiência do Barreal, para ele jogar desse lado aqui, que no Cruzeiro ele fez muito também esse lado, fechando e chegando. O Robinho mais acostumado pela direita. O Robinho, por causa da juventude. Vai ser assim, por causa dos talentos, isso daí. Mas o time do Santos é isso, ele tem jogador, aí que você vê, o futebol ele é muito do mesmo, né? Das palavras, das frases, aquilo que você tem que falar para cada momento, aquilo que cada um pensa. E aí tem coisa que você consegue falar e tocar e fazer dar certo, tem coisa em momentos igual o Santos está que é mais difícil. Por mais que tenha jogadores vencedores, experientes, cada erro numa situação dessa, o golpe ele é muito mais difícil, o peso ele é muito maior, vamos dizer, né? Por isso que você reagir em relação a qualquer situação negativa no jogo nesse momento que o Santos está, ela é muito mais difícil. Então não é somente da boca para fora. Então o apoio do torcedor, aquela questão positiva, é um grupo aqui, um grupo ali, cada um tem influência, às vezes com algum, seja com uma pessoa ou com 5, deixar dentro do jogo, levar isso para manter todo mundo atento o tempo todo. Ele gera essa dúvida e é duro gerar essa dúvida num momento como esse. Porque daí vem aquela questão de, não é fácil simplesmente falar, não pensa nisso. Só que depende do que está na cabeça do cara. Então eles têm que se fortalecer realmente. O time é um time que tem ferramentas, vamos dizer assim, que tem contra-ataque, tem criatividade, tem uma condição de controle até de jogo, tem jogadores para dar isso, tem jogadores para se defender bem, mas essa inconstância não dá certeza para a gente que está de fora, né? Se acontece algo dentro de campo desse jeito, eles também, às vezes, eles acabam meio que baixando a guarda, meio que cambaleando.
Então é um momento que você precisa sempre de algo a mais. Igual eu falo, as palavras, elas são sempre as mesmas, situações, tudo aquilo que é importante é a mesma. Agora a execução, vamos ver o que esse Palmeiras vai, vamos dizer assim, conseguir tirar proveito disso ou não. E fica sempre aquela expectativa do que o Neymar será capaz de fazer diante da torcida. É algo que é notável, né? Que sempre que jogou na Vila, o rendimento do Neymar subiu, né? Junto com o time. Então, o time precisa ajudar. Essa volta. O Neymar não está realmente voando e nem nada. Ele precisa de ajuda para criar alguns espaços e ter algumas oportunidades que sozinho, naturalmente, em muitos dos momentos contra um time como o Palmeiras, vai ser mais difícil dele criar.